Senhor presidente, senhores deputados, amanhã começa em todo o Brasil uma grande jornada cívica de luta do povo contra um grande crime que está em vias de ser perpetrado contra o Brasil todo, que é a reforma da Previdência. Todos os argumentos que o governo coloca são falaciosos, são falsos. A lógica do argumento central da reforma da Previdência vai contra a lógica da reforma, não só da Previdência, mas da reforma trabalhista também. O mesmo governo que desregulamenta o mundo do trabalho, buscando uma reforma trabalhista que flexibilize as contratações, que terceirize as atividades fins, que permita contrato temporário e pagamento por dia, que vai fazer com que o negociado seja superior ao legislado, ferindo de morte os trabalhadores de uma crise profunda do capitalismo que acontece no Brasil, pretende aumentar a regulamentação da Previdência, uma contradição contra o futuro da humanidade. Não se trata de uma questão demográfica. A humanidade caminha por um mundo que tem menos trabalho. Nas plantas industriais cai a porcentagem de trabalhadores. No comércio, na agricultura, resta apenas os serviços e também vai cair. Então a tendência da humanidade é que o número menor de pessoas trabalhem em todo o mundo. E contraditoriamente o governo continua falando em déficit previdenciário, como se a única forma de financiar a Previdência fosse essa velha forma que está em via de se extinguir. Cada trabalhador com carteira deposita uma parte e o patrão também. As formas novas do mundo para arcar com a Previdência necessária são outras formas. Vamos dar um exemplo. Alternativas de mudar a incidência dos impostos da base salarial para a taxação sobre a renda e riqueza financeiras. Essa é uma alternativa, mas existem outras. Na verdade, essa reforma da Previdência, ela unifica todo o povo. Os jovens que terão que trabalhar para se aposentar com o teto máximo do INSS, 49 anos, que terão que ter carteira assinada durante 25 anos e completar 65. Isso vai ser praticamente impossível no mundo futuro. Essa regulamentação equivocada que tenta vender para o povo a imagem que tem um déficit, que não existe esse déficit, que precisa ser suprido. Existe porque o governo tem a desvinculação das receitas da União, não conta o orçamento 50% gastando em juros da dívida externa e pagamento da dívida, daí ele constrói um déficit artificial para justificar essa reforma que agride todo o povo. Eu estive em Palmeira no domingo, falando com mais de 200 mulheres agricultoras, em comemoração ao Dia da Mulher, mas também sobre a reforma da Previdência, com o deputado federal Léo Machado, e a voz é uníssona. O trabalhador rural que só conseguiu a sua Previdência na Constituição Cidadã, que foi o último dos trabalhadores a conseguir se aposentar, agora vem essa reforma para destruir qualquer possibilidade de aposentadoria. Pessoas que começam a trabalhar quando crianças ainda. Uma mulher agricultora que faz uma jornada tripla, porque além de cuidar dos filhos da casa, ela cuida da lavoura também. Ela não mais vai se aposentar. Na minha casa, a senhora que trabalha há mais de 20 anos, o sonho que ela agasalha do seu coração é de conseguir se aposentar, porque ela recebe uma aposentadoria do marido que morreu há mais de 20 anos, que era paralítico, de salário mínimo. Então ela sonha que daqui a 2 anos vai se aposentar. Isso vai acabar. Ela vai ter que optar entre a aposentadoria do marido ou a sua aposentadoria, entre a pensão ou a sua aposentadoria. Todos estão unidos, profissionais liberais, e principalmente puxando esse grande movimento amanhã que acontece em Curitiba, na minha cidade também, os professores e os servidores públicos que estão sendo tratados como o grande bode expiatório da crise econômica e que, na verdade, são um farol. Porque setores da classe média do Brasil, até pela sua estabilidade, têm condições de apontar caminhos de vanguarda para o povo, porque essa estabilidade permite que eles saibam lutar. Então, há um ataque ao serviço público de maneira geral. Ou seja, como é que se vai se destruir o serviço público? Destruindo o servidor público. É isso que nós temos que pensar. O governo, se não conseguir suas reformas,
talvez as atividades fins do serviço público possam ser terceirizadas radicalmente, que é um objetivo do governo também. Vem aí a reforma do ensino médio que explica isso, e que as pessoas não perceberam o que significa a reforma do ensino médio ainda. Por isso, muitos acharam radical a forma de ação dos estudantes, que tinham percebido. A reforma do ensino médio é uma tragédia. Eu estive em Telêmaco Borba falando no Instituto Federal do Paraná. O pessoal está com muito medo, não vai ter estrutura permanente mais. Então, o governo faz uma base de 3 ou 4 disciplinas permanentes e não contrata mais professores das outras. Vai fazer um curso técnico de acordo com o interesse das empresas da cidade, que pode durar 2 ou 3 turmas, contrata uma fundação para contratar professor. Isso é a reforma do ensino médio. Destrói-se o serviço público, e se não conseguir, se destrói o servidor público para destruir o serviço público. E o que está por trás disso? Está por trás disso os interesses das grandes estruturas que giram o seu lucro em torno da aposentadoria privada. Não é à toa que o secretário da Previdência, todas as reuniões que fez para elaborar esse projeto, foram reuniões com o setor privado da Previdência. O cidadão brasileiro não vai poder se aposentar e vai ter que pagar uma previdência privada para ter um mínimo de segurança, mas só que a grande maioria não pode fazer isso, e é um futuro trágico. O nosso Estado cidadão, que com tanta dificuldade conseguiu na CPI, na nossa Constituição de 88, apontar esse caminho, ele está sendo aniquilado, destruído por um retrocesso conservador. E o governo colocando mentiras na mídia, amedrontando o povo, tentando convencer, dizendo que se não houver essa reforma, não vai ter dinheiro para pagar o aposentado, vai acabar a Bolsa Família e assim por diante. Isso é mentira. A falácia está no centro da argumentação, que tem que ser repetido para todos. É um absurdo. O governo marcha contra a maré da humanidade. Hoje, os países mais avançados falam em renda mínima. Todo cidadão, a partir de uma idade, recebe do governo o imposto negativo, ou seja, em vez de pagar o imposto de renda, ele não tem renda, ele recebe. E aqueles que ganham muito pagam um imposto positivo. Esse é o futuro da sociedade que nós vivemos. Do próprio capitalismo, que reduz cada vez mais a proporção do trabalho humano. Então, essa lógica é que tem que ser questionada, e nós começamos amanhã. Essa reforma é a luta contra a reforma da Previdência, contra o retrocesso conservador, que tem por guarda-chuva a PEC 55, que é o congelamento de gastos por 20 anos, vinculado à reforma da Previdência, à reforma trabalhista e à reforma do ensino médio. Ela pode unir todo o povo brasileiro, muito mais, inclusive, que a Lava Jato, apesar de não vai ter o apoio da mídia como teve a Lava Jato, porque isso é uma questão muito mais profunda. É uma questão da estrutura da sociedade brasileira para o futuro. Se essas reformas passarem, a desigualdade, que já é muito grande, nós vivemos uma sociedade das mais concentradoras de renda do mundo, de renda e de propriedade. A coisa vai piorar. Vai haver uma espécie de mexicanização do Brasil. É isto que vai acontecer. O salve-se quem puder, que tem profunda relação com os valores éticos e com a própria moralidade da sociedade, porque uma pessoa tentando sobreviver, pisando sobre a outra, vai ser o pior dos mundos, onde a violência vai aumentar, a insegurança dos trabalhadores e, portanto, tudo que vem atrás disso é um quadro muito negro. Por isso, cada cidadão que está assistindo a TV Sinal, que está assistindo a TV Assembleia, que está discutindo com a sua esposa, com seus filhos, vamos para a rua amanhã. Todos, profissionais liberais, nossos jovens estudantes, a população desempregada, os servidores públicos, os pequenos e médios empresários, todos aqueles que acreditam na possibilidade de construir um Brasil mais humano, mais fraterno, mais solidário, um Brasil melhor. Nós temos a obrigação moral, o dever cívico e ético de nós somarmos aos manifestantes que saem às ruas amanhã. Nós temos no Paraná um dos maiores sindicatos do Brasil, porque o sindicato da iniciativa privada tem muita dificuldade pela insegurança dos trabalhadores, pela crise profunda que se abate sobre a indústria. São enormes as dificuldades do setor privado se organizar em sindicatos, em todo o mundo. O servidor público, pela estabilidade que tem, e por ser servidor público, ele tem mais possibilidades. E isso permite que surjam sindicatos tão poderosos como a APP, sindicatos que têm uma democracia interna,
liberdade total para os professores têm liberdade total de se organizar, de fazer oposição a hora que quiserem, portanto, não tem sentido alguns deputados, como o deputado Stephens, que faz questão de atacar a APP. A APP é um sindicato livre e aberto. Aqueles que não estão satisfeitos com a sua direção podem construir uma oposição da forma que quiserem. E por isso é um sindicato que consegue congregar em momentos difíceis como esse, milhares e milhares de professores. Eu estive em Maringá, se não me engano, foi no dia 17 de fevereiro, acho que 17 de janeiro, uma grande assembleia em Maringá com 4.000 professores e trabalhadores da educação, funcionários de todo o Paraná, que se organizaram, foram de carro, de ônibus, como puderam, e fizeram uma grande assembleia. Principalmente porque, além dessa questão nacional que nos une a todos, no Paraná há uma circunstância muito particular. O governo do Estado renegou o reajuste que ele tinha promulgado em lei, acordado com os sindicatos, depois do massacre de abril de 2015, ele voltou atrás, tirou direitos, puniu professores que ficaram doentes ou que apresentaram atestados e não trabalharam, perderam suas aulas, diminuiu o número de pessoas em sala de aula, e é uma situação muito grave, porque passa os professores aqui no nosso Estado. Na própria distribuição, foi uma tragédia a distribuição de aula, professores sendo obrigados a pegar aulas em 5 escolas diferentes, como se fosse possível e bom para a educação esse tipo de ação do Estado. Então, por isso mesmo, no Paraná, a luta vai ser muito forte, porque congrega esse momento de luta geral no Brasil, com esse momento que o Paraná atravessa de corte de direitos e ataque aos professores, que são transformados no grande bode expiatório. O ataque do Poder Executivo paranaense aos professores é um ataque terrorista, porque, ao invés de negociar as perdas dos professores, ele, ao mesmo tempo que retira direitos, ataca psicologicamente e ameaça com a retirada de novos direitos. Diz assim: aceitem ou vai ficar pior. É exatamente isso que o governo do Estado tem feito com relação aos servidores públicos e particularmente aos professores, mas é bom lembrar que o não reajuste agrediu não só os professores, mas todos os servidores públicos do Paraná. E por esse motivo, mais uma razão para que todos os servidores da educação se somem aos servidores da educação e participem dessa grande jornada cívica contra a reforma da Previdência, contra a desigualdade e pela conquista de direitos, nenhum direito a menos. Estaremos todos juntos a partir de amanhã, às 9 horas, aqui em Curitiba, repito, às 9 horas da manhã, na Praça Santos Andrade, em Ponta Grossa. O nome da praça também em frente à universidade é Santos Andrade, mesmo nome. Lideranças e outros movimentos sociais se reúnem também amanhã, a partir das 9 horas da manhã. Muito obrigado, senhor presidente e senhores deputados.